Oi, galerinha! Esse é o nosso curso de sintaxe, o período simples na gramática tradicional, curso de extensão oferecido pela UniOeste, e eu sou a Larissa, acadêmica do curso de letras. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os termos essenciais. Gente, então nós vamos aprender hoje sobre os termos essenciais para os nossos queridos amigos Cunha e Sintra. Os termos essenciais para oração são o sujeito e o predicado. Essenciais, porque na concepção deles, não há oração sem esses elementos. Não existe uma oração sem sujeito e sem predicado. As frases com sujeito e predicado, elas são, então, a base da gramática tradicional. É em torno destes elementos que as orações são estruturadas. Então, todas as orações que nós vamos analisar aqui, elas vão possuir o sujeito e o predicado porque elas são a base da gramática tradicional. Por exemplo, a professora gosta de seu trabalho. Então, aqui nós temos essa oração. E ela está dividida em sujeito e predicado. O sujeito, a professora, e o predicado, gosta de seu trabalho. Me acompanha. Outro exemplo. A aluna estudava o conteúdo. Qual é o sujeito? Qual é o predicado dessa oração? A aluna é o nosso sujeito e estudava o conteúdo é o predicado. Então, aqui nós temos os dois termos essenciais para Cunha e Sintra, a aluna sendo o sujeito e estudava o conteúdo sendo o predicado. Então, mais uma vez, essa é a divisão que nós vamos trabalhar nesta aula. É importante nós lembrarmos um pouco sobre frases nominais. O que é uma frase nominal? Uma frase nominal é uma frase constituída sem verbo. Como assim uma frase sem verbo? Preste atenção. Se eu falar socorro, que alegria, atenção, silêncio ou bonito seu trabalho, se vocês notarem, nenhuma dessas frases tem um verbo. Nós usamos essas frases no cotidiano, porém, Cunha e Sintra vão dizer que essas frases só são compreendidas através da entonação e da melodia. Que sem essas características, elas seriam apenas unidades léxicas sem função, sem valor gramatical. Então, apesar de nós utilizarmos no cotidiano, no dia a dia, elas não têm um valor gramatical para a gramática tradicional. Então, nós não vamos trabalhar com frases nominais, frases sem verbo. Porém, nem sempre o sujeito está materialmente expresso na minha oração, como na frase. Passei a tarde lendo um livro. Se eu disser isso, vocês vão entender que quem passou a tarde lendo um livro fui eu. Mesmo que o sujeito dessa frase não esteja materialmente expresso, ele não esteja fisicamente na minha oração. Passei a tarde lendo um livro é o meu predicado e o sujeito, ele é oculto. Ele é desinencial, porque eu consigo encontrá-lo a partir da desinência do verbo passei. Então, embora eu não consiga vê-lo, essa frase ainda apresenta os termos essenciais de sujeito e predicado que nós vimos dos nossos amigos Cunha e Sintra. Para Bechara, outro amigo nosso, dependendo da posição do sujeito em relação ao predicado, a oração ela pode estar na ordem direta ou na ordem indireta. O que é isso? Nós vamos ver. A ordem direta, o sujeito vem antes do verbo, ou seja, o sujeito está anteposto ao predicado. O que é isso? Exemplos. As atividades e os vídeos eram divertidos. Então, nós temos as atividades e os vídeos sendo o nosso sujeito e eram divertidos sendo o predicado. Ela está na ordem direta porque eu consigo ver que o sujeito está antes do predicado. Está antes do verbo eram. Da mesma forma, na frase, a galera irá estudar junta. A galera é o sujeito e ela está antes do predicado irá estudar junto. Por isso que essa é a ordem direta. Todavia, nós temos a ordem indireta, que é quando o sujeito vem depois do verbo. Exemplo. Foram aprendidos os conceitos de sujeito e predicado. Se nós pensarmos, o que foi aprendido? Os conceitos de sujeito e predicado. Então, este é o nosso sujeito
e o predicado é foram aprendidos. Aqui vocês conseguem ver que o sujeito ele está pós-posto ao predicado. Ele vem depois do verbo e do que nós estamos falando sobre o sujeito. Como o que é mais comum na língua portuguesa nós falarmos na oralidade, no dia a dia, a ordem direta, muitas vezes nós temos dificuldade em reconhecer o sujeito quando ele está assim, pós-posto. Fica aquela dúvida, será que esse é o sujeito, já que ele não está no seu lugar padrãozinho? E é mais comum nós ficarmos em dúvida em relação à concordância entre o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. Inclusive, como nós vamos tentar falar bonitinho na norma culta, então é bom prestar atenção na concordância. Exemplos. Se nós dissermos, foi passado a atividade de sintaxe aos alunos, vocês conseguem notar que há algo não adequado à norma padrão. Por quê? Soa menos estranho essa falta de concordância, já que o sujeito está depois do verbo. A gente acaba não prestando muita atenção. O que nós deveríamos fazer é colocar na ordem direta para ver se a concordância existe. Então, ficaria a atividade de sintaxe foi passado aos alunos. Então, a concordância entre o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado, ela está meio falha. O que acontece é que nós deveríamos dizer foi passada a atividade de sintaxe ao aluno, concordando, então, o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. Isso de acordo com a gramática tradicional. Claro que na oralidade nós estamos falando assim, tá tudo bem. Ou então, se nós colocarmos na ordem direta, a atividade de sintaxe foi passada aos alunos. Assim, então, o sujeito e o predicado entram em concordância. Retomando o nosso amigo Bechara, ele aponta aqui a liberdade na colocação dos termos oracionais, desde que não se mude o conteúdo da mensagem ou não se traga dificuldade na sua interpretação. Então, se você for utilizar as frases na ordem indireta, é só prestar atenção, você não vai ficar meio confuso de entender o que está sendo dito. Então, gente, esse foi o nosso conteúdo sobre os termos essenciais. Nós utilizamos os conceitos de Bechara e Cunha e Sintra. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula.